agora a gente continua falando de saúde, só que são as novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que obriga os planos de saúde a responderem pedidos em até 10 dias. Parece legal isso aí, hein? As mudanças melhoram o acesso, mas a regulação ainda desagrada e pode prejudicar os consumidores. Como é que isso vai acontecer, Gui? Pois é, né, Abby? Vamos conversar então um pouquinho sobre isso, sentar aqui para bater um papo e explicar para o pessoal de casa essa nova mudança, que ela traz esse tom de motivos para comemorar. Sim. E ainda algumas preocupações, principalmente para especialistas, né? Vale lembrar que quando a gente fala dessa regulação, né, de tudo que acontece na saúde brasileira, então com planos de saúde, com serviços de hospitais, isso pode ser feito a partir de projetos de lei, como tudo, né, no nosso país, com o Congresso, com o Parlamento, ou a partir da ANS, que tem então como, com medidas ou normas administrativas, obrigarem, né, os planos de saúde, por exemplo, a seguirem novas diretrizes. E aí teve essa mudança, então, que determina um período mais curto no prazo para resposta, principalmente, né, em consultas seletivas, exames de maior complexidade. E a expectativa é de que isso traga mais agilidade e principalmente transparência nesse processo que afeta mais de 50 milhões de brasileiros, que são as pessoas que são usuários, que são clientes de operadoras de saúde. Isso é legal, Gui, porque quando você é recebido um pedido negado, nem sempre você tem ali uma tratativa, né? Exatamente. Um retorno escrito, por exemplo, de que aquele pedido foi negado. Então, às vezes, para você recorrer a algo, você não tem muita prova. E isso acontece muito, né? Perfeito. E isso é exatamente isso que você falou, né, Abby? É uma questão até de criar provas para as pessoas de qual foi a resposta, de qual foi o motivo pelo qual foi negado, como a Abby disse, para que a pessoa possa recorrer junto a órgãos, junto ao próprio convênio médico, ou pela justiça. Então, a ideia dessas novas normas apresentadas pela ANS é justamente dar mais base, mas, como disse, especialistas ainda encontram algumas brechas. E aí, nessa hora, o principal que a gente pode oferecer para as pessoas é informação e orientação. Então, o que isso vai transformar e, principalmente, o que fazer se o meu direito ainda não está sendo respeitado pelas operadoras. A gente conversou com a Luciana Linares, ela que é advogada especialista no direito do consumidor, que trouxe um balanço e uma análise sobre essa mudança proposta pela ANS. Vamos conferir? Vamos lá. A fala dela. Para todas as pessoas que têm algum tipo de situação envolvendo necessidade de cirurgia, necessidade de atendimento, dúvidas, situações em que liga para a operadora e a operadora não traz uma resposta imediata ou pede prazos e esses prazos não são respeitados, de maneira que, a partir de agora, por meio da resolução 623 do ano de 2024, a Agência Nacional de Saúde estabeleceu uma obrigatoriedade, que é qual? Justamente a de estabelecer prazos para que as operadoras de planos de saúde respondam às demandas do consumidor. O consumidor não merece ficar à mercê da boa vontade da operadora em responder às suas perguntas, às suas dúvidas, às suas demandas e solicitações. Até porque quem procura o plano de saúde procura porque está lidando com o seu bem maior, que é a sua vida, a sua saúde. De maneira que a Agência Nacional de Saúde, quando contempla, quando traz normas específicas, estabelecendo prazos de resposta, essa norma ela é absolutamente benéfica para o consumidor, porque permite que o consumidor exija uma resposta mais rápida. Então, eu chamo a atenção dos senhores que nos acompanham nesta tarde, porque a partir de agora, o senhor e a senhora que tem um plano de saúde, que contratou um plano de saúde, pode exigir não só respostas em determinados prazos, numa situação de urgência, as respostas têm que ser imediatas. O plano de saúde não pode pedir 2, 3, 5 dias ou ficar demorando para responder. O plano de saúde tem que trazer uma resposta imediata. Numa situação em que há procedimentos mais complexos, cirurgias eletivas, o prazo é de 10 dias para a resposta, e nos outros casos o plano de saúde terá 5 dias para trazer uma resposta para o consumidor. Além disso, o atendimento ao consumidor tem que ser dado sempre 24 horas por dia, ou seja, a operadora não pode se furtar em atender o consumidor brasileiro. Pois é, entre as novidades estão esses pontos, né? Então, a questão máximo, do prazo. são 10 dias. Exato, prazo Isso é máximo legal. de 10 dias. Essa questão que você apontou da resposta documentada, uma justificativa documentada pelo convênio, e o atendimento 24 horas online. Então, além da obrigatoriedade que permanece de existir um atendimento físico do plano,
um telefone, esse atendimento online, agora ele passa a ser obrigatório também e precisa acontecer 24 horas todos os dias da semana e não pode mais abordar apenas, por exemplo, que acontecia em alguns casos, questões relacionadas às solicitações. A solicitação do exame, do atendimento, até questões contratuais. Eu tenho uma dúvida, eu quero fazer uma mudança de plano, eu quero fazer cancelamento do meu plano. Esse atendimento online 24 horas também tem que atender essas pessoas. Olha que interessante isso, né? E lembre sempre que se você tem alguma dúvida, né, entre em contato com o direito do consumidor, né, vá até o PROCON que seja, tente falar com a ANS, veja sempre a lista, né, do que é possível atender pela ANS, do que o seu plano atende, fique atento a isso nas tarifas, nas taxas, nas mudanças de plano, enfim, porque é o seu direito e a gente sabe o quanto um plano de saúde é caro. E muitas vezes ele não é nem tão funcional, viu, Gui? Exatamente. E é justamente na hora de maior vulnerabilidade que as pessoas usam, né? Então, ninguém nunca quer usar. Todo mundo, se puder, vai escolher pagar para não usar. Exato. E aí, nesse momento de vulnerabilidade, precisa haver respeito, empatia e garantir o direito dessas pessoas. Conversando com a Luciana, ela tocou num ponto, né, que é uma percepção dos advogados, mas da gente, enquanto usuários também, né? Bancos, instituições financeiras e planos de saúde são disparados aí quem dá mais dor de cabeça para os seus próprios clientes. Então, essa medida tenta diminuir, pelo menos, essa relação que às vezes é um pouco desleal, né, com as pessoas. Na hora que a gente mais precisa. Pois é.